É mesmo? Eu tô pissuadinho. Coisa boa. É bom? Olha, tá todo mundo se acabando de calor, então eu preferia estar igual a tu, sem calor. Vamos lá pra casa do meu primo, tomar uma sopa lá e dar arroz do salão. Não, nem o ventilador, eu não vamos vir. Né? Vamos tirar um cântico, aí o senhor entra com oração. Tá bom. Certo? Podemos escolher. Página 7. Aí eu vou escolher o meu aí. Certo. Página 7. Né? Aí 14. Página 7, canto 14. Aí tu, depois do canto, o senhor ora, né? Pronto. Vamos lá. Raiz de Davi, soberano Senhor, herdeiro de toda a criação, vestido de glória, poder e louvor, governa a destra do Pai. De novo, irmão. Raiz de Davi, soberano Senhor, herdeiro de toda a criação, vestido de glória, poder e louvor, governa a destra do Pai. Todas as coisas foram criadas sem ele, nada se fez. Dele estava a vida e a luz para os homens resplandecer. Mas foi do agrado do Pai que a plenitude viesse por ele, trazendo perdão pelo sangue, restaurando a aliança para nós. E vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade. Senhor Deus, obrigado por este momento de temposo que estamos aqui em teu nome, sempre louvando o nosso Deus, sempre na palavra de nosso Deus, sempre em vida para nosso espírito, fortalecer nós e a cada um que estamos neste momento, temos que ser gratos a Deus. Obrigado, Senhor, por todo e por este dia, que foi um dia maravilhoso. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor, amém. É o 15. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. 1
Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, dos montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exército, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exército, pois eu sou mais que vencedor. Pois eu sou mais que vencedor. Porque Jesus nos ajuda no nosso coração, entender a tua palavra e viver a vida, Pai, te aguardando, sem serviço ao Senhor. Porque Jesus, usa o teu servo, amém. Pai, do meu pegando jornais, quando eu pego jornais, isso aqui meu está escrito, fiquei cansado. Da velhice do jornal. Jornal velho, sabe? É. Aí a gente pega com lupa para não se contaminar, mas não tem jeito não. Fico cansado demais. Jornal, né? É, jornal. Muito Você estava jornal. arrumando, né? Não, estava tirando hoje para alunos, sabe? Fazer pesquisa. Aí chegou uns 25 hoje, sabe? Aí entrou por etapa. Aí entrou primeiro uns 10, depois mais tarde os 15. Só que eles pesquisaram e eu tinha que, sabe, buscar mais. Aí a gente fica, sabe, cansado. É muito contaminante. Mas eu estou quase virando isso. Não agora. Vamos. Vamos abrir nossa Bíblia, né? Tá? Vamos no capítulo 12 do livro de Lucas. Faz uma meditaçãozinha. Como eu. Foi mesmo. Rapaz. Ele não lê a Bíblia mais, não, irmão. Ele devora. Tá bem. Eu vou ler. Não, amém, mano. Isso é bom, sabe? É bom. Vamos aqui. Estou lendo. É sobre capítulo 12, versículo 13 ao 21. O povo, ele estava. Jesus ele fez uns milagres, né? Ele alimentou o povo com 3 pães e 2 peixes. E esse povo, ele saiu, depois saiu atrás de Jesus. E não encontrou Jesus. Jesus fugiu deles. Só que quando eles chegam para Jesus, Jesus disse que eles não estavam procurando ele por causa dos sinais, nem da doutrina, mas estavam buscando ele por causa do alimento que perece. E Jesus, ele enfatiza que ele quer que a gente trabalhe não pelo alimento que perece, porque esse alimento que perece, ele vai deixar a gente ansioso por ter e ter mais. E o alimento espiritual é para a vida eterna.
E nesse texto ele vai chegar, né, ele dá um carão aqui no pessoal, e no versículo 13 em diante, o pessoal começa a chegar mais perto dele. E do versículo 13 até o 20, ele pode ler. Não lê não, porque não está cansado, deixa eu só aproveitar. A gente Eu lê. eu vou falar, pode ler lê aí até o 15. Aí a senhora lê do 16 ao 18, Deixa eu ler o resto. 19 ao 21. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, por que me pôs em meio repartido entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na mudança do que possui. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. 19. Então direi à minha alma: tens tantos anos, descansa, come, bebe e regata-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirá a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? Assim que tesouro para mim, para si mesmo, e não é rico para com Deus. Exatamente. Aí, no versículo 22, ele diz: A seguir dirigiu Jesus aos seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, advertência, não andeis ansioso pela vossa vida. Qual é a vida? Ele está relatando aqui, a vida terrena. Vida terrena. Vida terrena. Como aos que haveis de comer e o haveis de beber. O vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Porque a vossa vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste. Aí ele vem fazendo aquela declaração, que ele vem falando sobre os lírios do campo, sobre os pássaros, que ele veste o lírio, e depois ele cai na fornalha e é queimado. E ele alimenta os pássaros que não cantam. Aí ele vai fazer essa comparação dizendo que Deus ele cuida de cada um de nós. E só que o verso que eu quero que a gente tenha para a gente ficar alerta é a parábola que ele conta sobre esse rapaz. Ele tinha um campo, plantou muito e não tinha como guardar. Aí ele diz: Olha, eu vou realmente quebrar esse celeiro, vou fazer maior, e vou ter isso e vou ter aquilo. Planejamento. Mas o que é que o texto ele vai falar para esse homem? Chamou de tolo. De louco, né? Então, o que Jesus está querendo advertir os discípulos dele? Pode aí explicar aí. Versículo 13 ao 15. Não devemos se preocupar com herança nem bens materiais, assim com a vida espiritual, né? E se separar da avareza, porque a vida não consiste naquilo que possui em abundância. Exato. Que o homem possui, né?
Por exemplo, nós sabemos que a maioria das denominações, ele enche a cabeça do povo, dizendo que o homem que tem várias empresas, isso, ele é um homem bem sucedido porque ele é um homem de Deus. É uma marca. É uma marca. A pessoa abençoada. Né? É uma marca que colocaram, né? Se o homem é bem sucedido, é um homem que tem um homem de Deus. Então a gente vê que o contrário que Jesus está querendo que a gente se desprenda da matriz do mundo. Ele quer que a gente trabalhe, mas com aquela cautela. Sempre estando trabalhando, mas ao mesmo tempo estando ligado com ele. E essa ligação ela tem que sobressair mais do que a vida material, que é a mais difícil. E juntamente com esse texto, né, eu quero fazer uma aplicação lá em João, capítulo 6, que realmente é o mesmo contexto aqui, né, do povo que foi alimentado, que estava lá no capítulo 6, né, que chegou a Jesus e disse, olha, o nosso pai Moisés é que realmente deram o maná para a gente se alimentar. E tu, né, filho de Maria e tal, diz um bocado de coisa com Jesus. E lá no capítulo 6 de João, vamos fazer outra leitura e vamos trabalhar por lá. João 6? 6, Lucas e João. 27. João 6, 27. Vamos lá. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Exatamente. Então, Jesus está dizendo que o selo de Deus, né, qual é o selo de Deus de acordo com a vontade de Deus? Qual é o selo? Que devemos estar trabalhando para aquilo que não perece. A nossa salvação, ela está garantida, porque pela graça. Nós não temos condição de comprar a nossa salvação. Mas, em compensação, Deus colocou algumas obras, algum trabalho para a gente ter, né, se mostrar como realmente luzeiro desse mundo, como o Filho de Deus. Certo? É nesse chamamento que Ele quer que cada um de nós esteja alicerçado, não com as coisas da terra, mas com as coisas do alto. Mas, no mesmo tempo, como a gente precisa, né, a gente tem que ter equilíbrio na nossa vida carnal, superior a nossa vida espiritual sendo superior à carnal. Por quê? Porque o nosso trabalho terreno, né, como o cara falou, olha, eu vou fazer celeiro, vou fazer isso aqui, e vou beber e vou regalar a minha alma, vou viver uma vida, né, tranquila. E o texto lá diz, louco, hoje mesmo, essa noite mesmo que você está dizendo isso aí, vão pedir a tua alma. Então, para que foi esse trabalho? Para quem tu deixou? Então, é essa a nossa situação. Então, a nossa vida aqui na Terra, a gente, por causa do pecado, a gente não acredita na vinda do Senhor, no Deus que pode vir a qualquer momento. E a gente não pode estar perdido nesse mundo. O nosso culto começa lá no prédio, na semana, e ele tem que continuar. A gente tem que estar na presença de Deus, né? A gente está na presença de Deus todo tempo, mas se nós estamos falando com Ele,
aquele buscar, né, pela manhã, aquela leiturazinha sendo depressa, mas ele quer. Então ele está querendo isso de nós. Ele quer que a gente esteja ligado com ele. Então devemos trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. É a vida eterna. Quer dizer, hoje, o São Antônio aqui, ele, pela vida que ele vive, ele pode viver até os 120 anos de idade. Até os 130 anos de idade. Porque já está passando dos mandamentos que Deus disse. Olha, o homem ele vai viver, vou tirar o espírito do homem, o homem vai viver só 120 anos. O homem naquela época, ele pecou, Deus ele tirou o espírito do homem, o homem passou a viver ainda 900, 500, 700 anos. E nós somos seres que somos seres da terra. Então, Jesus ele tá chamando os irmãos a ter um foco. Vamos trabalhar, mas vamos também pensar no espiritual. E aí ele vai entrar, né, no versículo 33. Começando aqui no irmão Antônio, 33 ao 40. Estou rindo. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. O que dá para entender desses dois versículos do Senhor? Porque o pão de Deus é aquilo que desceu do céu. Está se referindo a Jesus Cristo, né? Exatamente. E não ao maná do deserto, né? Que se perecia Jesus Cristo. Disse que ele era esse pão, é o pão da vida. Quem come em mim não terá fome. E quem crê não terá sede. O que ele disse aí no versículo 33? Né? Para dar, eu sou o alimento para dar vida ao mundo. Então, esse alimento é que eu e você deve estar se alimentando desse pão. Versículo, tu leu 34, depois não. Até o 35. Deu 35. 37, né? 36 ao 40. Eu, Sim. porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que viu o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois é, Deus, qual é a vontade de Deus aí para cada um de nós? Deus, ele enviou o melhor dele para cada um de nós. Nós precisamos, do jeito que ele falou, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Se a gente não está indo a ele, é um perigo. Porque o que ele vai dizer no contexto de tudo isso aí? Nesse ponto aqui, do 41 em diante, o povo abandona Jesus. E fica só os 12. E Jesus, rapaz, Jesus era duro, sabe? Ele era duro e era sábio. Ele chegou para os irmãos dizendo, e vocês também, porque vocês me deixam.
Né? Pedro, ele disse, Senhor, o Senhor tem as palavras da Bíblia. No versículo... Irmão, eu queria que você comentasse aqui um 44, eu vou ler aqui. Ah, ia pra lá. É? Não, ia pra lá ler, né? Mas pode ir. Vai continuar no 40 até É, mais, né? até os 57. Ah, então vamos lá. Vai escrevendo. É, irmão? Pode ir. Qual número? 41. 41, né? 43 é porque eu expliquei esse aqui que eles murmuraram e abandonaram Jesus. Aquelas pessoas que foram alimentadas, aquelas pessoas que eram quase 5.000, fora mulheres e crianças. Essas pessoas que estavam seguindo Jesus. Procurar Jesus, Comida, né? a gente viu lá em Lucas, procurar Jesus, um deles disse, Senhor, o meu irmão não quer dividir um terreno aqui. Ele disse, o que fez eu com vocês sobre esse negócio de terreno? É, Aí ele conta aquela parábola daquele homem, que é desse mesmo dentro contexto. desse contexto. Desse contexto de João. Aí, vamos lá para o 43 então. Respondeu-lhe Jesus, não murmure entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai me dá enviou, não trouxesse a eu o ressuscitarei no último dia. Sim. Está escrito no profeta e será todos ensinados por Deus. Exatamente. Portanto, todo aquele que dá parte do Pai tem ouvido, aprendido, esse vem a mim. Pronto. Beleza. Respondeu também? Não. Não, eu queria que você fizesse uma coisa. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Exatamente. Isso é como? Quer dizer que as pessoas são escolhidas? Não. No contexto, assim, é escolhido como o centurião Cornélio. Sempre eu comparo o Senhor com o centurião Cornélio. Aqui, o que eu vejo aqui, Antônio, aqui, ó, quando ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu estarei no último dia. Ele está dizendo que se Deus ele está dando a oportunidade das pessoas ir até ele. Ele está dizendo que a ação veio de Deus, não veio do homem. Se as pessoas estão indo, estão ouvindo, primeiramente veio a mão do Senhor. Foi ele que mandou. Porque ele vai dizer até aqui, olha, está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Todo mundo vai ser ensinado. Então é algo Portanto, que... todo aquele que o Pai, que do Pai ouviu, aprendeu, vem de mim. Vamos nessa. Vamos entender com o pai. Você se lembra de Cornélio? Cornélio? Sim, Não, centurião. É o centurião Cornélio, né? é o Cornélio. O que ele fazia? Ele orava, dava esmola, Ele era também um gentil. e era Ele não tinha gentil. nada a ver com o povo Quando de falei Israel. as coisas, Bom, Deus estava vendo o que naquele homem? um homem justo, né? Então Um homem que buscava ele ele. trouxe o quê? A palavra. Falava para ele. Aquele que vai ser ensinado por Deus. Ensinado por mim. Ele foi ensinado por Pedro. Pedro. Não quer dizer Deus literalmente, mas por É. Pedro. Então, por exemplo, quando o Senhor estava fazendo o altar, certo? Coração fugindo, oração, buscando a Deus. Então, naquela reunião de vocês lá, né? Junto lá com a sua irmã, o Senhor está lá com o coração verdadeiro. E ele, esse aí, vou buscar ele. Não é que Deus escolhe uns ou outros. Todos estão no mesmo ensinamento, mas só alguns. Que vão. É tipo assim, ó, Deus, aqui ele fala uma palavra engraçada, é interessante que ele usa uma palavra aqui, irmão, lá no 43. Porque lembra, eles ficaram murmurando, né? Eles procuraram uma forma de desacreditar. E essa forma era real. Porque de fato, olha, no versículo 42, Jesus era filho de José. E eles conheciam o pai dele, eles conheciam a mãe dele. E não é? Então,
aquela Rebaixaram toda. isso, aquela reação tinha fundamento. Jesus era conhecido, ele era um carpinteiro, filho de José, filho de Maria, era de Nazaré. Então, quando Jesus vai dizer assim, ó, eu desci do céu, ele ficou murmurando, não, desceu não. Tu é filho de Maria, tu é filho de José. Aí ele fala, Jesus no 43, não fique murmurando, porque essa palavra é a mesma que o povo de Israel, que foi usado para o povo de Israel que saiu do Egito. Porque eles passaram aqueles 40 anos fazendo exatamente isso, murmurando. E quantas pessoas, irmão, entraram na cidade de Canaã? Daquele grupo todinho? 3, 12. Josué e Caleb. Josué era o quê? Era cunhado? Não, Josué era só ele foi um aprendiz de Moisés, o tempo todo. Era Não era um parente, não. Não, Ele era parente procurou não. andar perto de Moisés. Foi. Aí se dedicou. Se dedicou Caleb era outro. Era outro, porque eles foram, não teve os 12 espias que foram mandados para espionar a terra. Josué e Caleb foram os únicos que viram a mão de Deus ali. Dos 12, só eles dois. Os outros 10 só reclamaram, olha, murmuraram. Tá vendo? Aí morreu. Todos eles, toda aquela turma de 40 anos, só ficou esses dois. Então, Deus tirou eles, todos eles, para entrar na terra de Canaã. Mas quais foram os que entraram? Só dois. Por quê? Porque eles permaneceram confiando em Deus. A oportunidade foi dada só para eles dois? Não. Foi para todos eles. Foi para todos eles. Eles não entraram por conta deles, das murmurações, da descrença, De da olhar para trás. desobediência, de olhar para trás. Dizer que lá era que era bom. Era, Não vivia. desejando voltar para a velha vida. Porque hoje, lá na mãe, tá assim, quase. Sempre a gente tá lá no morro, né, tomando um café, aquela coisa. Mas devido a esse negócio de eu ter ficado crente, fica quase impossível ficar lá. Porque eles estão sempre querendo puxar assuntos sobre religião ou sobre qualquer coisa. Às vezes até para te confrontar. Né? E confrontar, né? Então, hoje mesmo, meu pai saiu chateado porque ele acha que o Papa é santo. Meu pai, o sacrifício perfeito só existiu de um, que foi Jesus Cristo. Morou na terra, comeu arroz e feijão, foi no banheiro fazer xixi, é pecador. Então, o Papa é pecador. Aí minha irmã falou assim, tem foto dele com um copo de cerveja na mão, já cardeal. Lá em Recife, né? E se a gente assistir aquele filme O Conclave, dentro do concílio é cheio eles são todos viciados em vinho e cigarro. Então que eles ficam tudo inchados, né? Logo, né? Aí o pai são pessoas normais, não são escolhidos por Deus, são santos, não sei o quê, não sei o quê. Eles não têm a compreensão de que eu falei assim, há muito tempo que eu, apesar de eu ser pecador e eu era muito errado, mas eu nunca larguei a busca de aprendizagem, né? E a palavra você estava dizendo alguma coisa. Eu sei escolhi. Mas, apesar desse conhecimento, sabe o que eu aprendi? Resumindo assim, uma palavra, quanto mais você se aprofunda, mais aumenta a sua responsabilidade. Quanto mais conhecimento, mais a sua responsabilidade. Porque o ignorante pode fazer qualquer coisa que ele não vai desagradar tanto a Deus quanto um de nós. Não, exatamente. É o que eu estava falando para te falar. Aí eu assim, não disse que tinha medo aqui, mas eu disse. Né? Eu cheguei a pensar em desistir, falei até com eles e tal. Mas eles me disseram que eles também têm as suas dificuldades. Então, todo mundo tem, é pastor, é padre,
pai pegou, se levantou, e foi tomar café, nem tomou, foi-se embora. Vai. Mas olha só, Antônio, mas você entendeu, irmão, que como João 3,16 fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ele mandou Jesus para o mundo, morreu para o mundo. Agora, por que que a porta é estreita, que leva à salvação, e o caminho da perdição é a porta larga? Porque é uma escolha sua, você não quer, não quer. Porque depois que você conhece, você passa a conhecer o bem e o mal, realmente, na vida. Né? O que é o mal? De acordo com as escrituras, deixar de fazer o bem. Nisso nós estamos pecando. Eu fiz um encontro de casal, uns encontrão que tinha lá na Parangaba, tinha um cara que era chefão lá, que coordenava e tal. Aí ele falava assim, pessoal, eu sou coronel no dia a dia da igreja. Eu sou muito veterano, eu estou há tantos anos aqui. Mas para o Senhor, quanto maior a patente, maior a responsabilidade. Então eu sou escravo e servidor de vocês. Então, eu sou coronel para isso, mas eu sou o menor de todos. Ele reconheceu que ele está aprendendo. Então, vamos para o texto. Então, deu aqui para dar uma explicada bem, né? Que nesse 44, ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar. Ele vai enviar através da crença que você tem na palavra, nas promessas dele. E as promessas dele não é vaga. O que ele vai dizer aqui no versículo 47, irmão? Até o 51. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, por exemplo, Jesus ele ensina realmente, né, que nós devemos estar se alimentando dele. Mas se alimentando como? Né? Fisicamente, Pela palavra, né? pela palavra. E pela aquelas orações que a gente fazia, né? Com um livro que a gente tinha, com alguma coisa que a gente passava, tem que fazer a Deus. Buscar Deus, né? De acordo com a vontade dele. Isso nós estamos mostrando que estamos se alimentando. O se alimentar aqui é andar como Jesus andou. Tá? Né? Se você olhar para a vida de Jesus, ele dentro do ministério dele, dos 3 anos, a gente não vê esse homem mais voltado para a vida dele que ele tinha, mais voltado para o que ele foi enviado, que era salvar aqueles que Deus estava chamando. Eu até comentei que tá rindo. A gata tava desse jeito, ó. Olha aí, ó. Ela tá descansando a cabeça em cima do O celular. celular, tu acha? Aí eu peguei, ela tá olhando com a cara feia pra mim. Tirou o travesseiro da boca. Então Jesus é aquela comida que não perece, de maneira nenhuma. Aquela comida que vai servir para nós a vida inteira até a eternidade. É por isso que a gente tem que estar voltado, né, para as coisas dele. Né? Agora eu vou pedir aí para ler dos 52 ao 57. É tua. Então, lê até o 58. Chileno. Disputaban, pois, os judeos entre sí, diciendo, ¿cómo puede dar-nos a comer a su propia
está, verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem, e não beber do sangue, não tende vida em vós mesmos. Quanto? 54. Quem come minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque para mim a carne verdadeiramente é a comida, e o meu sangue verdadeiramente é a bebida. Quem come minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, aqui ele já está trazendo aquela comunhão, né? Ele já está trazendo aqui aquela comunhão dos santos. Aquela comunhão que realmente eu não estou se alimentando sozinho, mas eu estou se alimentando juntamente com o santo. Fazendo memorial, né, do corpo e do sangue de Cristo e se purificando, né, para uma vida eterna. E isso está demonstrando que quando eu estou buscando essas coisas espirituais, alguém está morando em mim. Está morando em mim o Pai e o próprio Jesus. Porque o Espírito Santo já está, né? Então, irmão, a nossa vida aqui na Terra é um pouco passageira. Assim. A gente tem que estar buscando, né? Da maneira que Deus fez nos está dando. E sabe, irmão, aqui, Ana, que pronto, aí a família, né? O problema dessas pessoas aqui, e até um pouco da sua família, como você disse, eles se juntam para debater, o que falta nessas pessoas aqui, qual é a semelhança do mundo com essas pessoas aqui? Interesses pessoais. O que é que essa pessoa aqui queria? Queria se satisfazer de Jesus. Queria que ele satisfazesse os desejos deles. Eles queriam ter uma vida que todo mundo às vezes quer, né? Assim, entre aspas, né? Tipo, pão do céu, como aquele povo que viveu no deserto. Eles tinham tudo ali. Eles não trabalhavam, até porque não tinham como trabalhar no deserto, né? Então eles foram alimentados por Deus 40 anos. E eles querem essa vida de novo. A roupa não Né? A estragava, roupa não estragou, o o chinelo sapato, não né? quebrava o cabresto, Não Pronto. pegava sol, Deus cuidou de todas as necessidades, né, físicas deles, né? E é isso que eles estão querendo. Então, por que as pessoas hoje não encontram Jesus como nós encontramos? Porque não tem uma busca sincera para se satisfazer de Jesus e não ter Jesus para se satisfazer, digamos, um Jesus que ele vai ser só um provedor seu, né? Jesus morreu na cruz para me dar uma casa, né? Para morar no apartamento, essas coisas. É o que estão falando, né? Jesus morreu na cruz para mim ter um carro do ano. Né? Então, se não tiver esse ano, não tem Jesus. Então, Jesus ele morreu por coisas sem base, como ele quer, né? exatamente. E a igreja, estar na igreja católica é muito conveniente, porque a igreja católica deixa tu viver a tua vida que tu quiser. Eu estava vendo, Dizendo que eles têm um livre-arbítrio. Sim. É verdade. eu estava vendo lá naquelas reportagens, quando saiu a fumaça branca, aquele monte de gente correndo, e padre, freira, e gente religiosa, e todo tipo de gente. Todos eles tinham texto, tinham um amuleto, tinha uma coisa, mas ninguém tinha uma Bíblia, não. É verdade. Boa observação. Boa observação. Né? Um dia, irmão, eu fui dar um estudo a um católico mesmo, que ele é ali tipo coroinha do padre, né? Sabe como é que ele disse? Esse livro aqui é ultrapassado. Quem fala hoje não é a Bíblia, é o Papa, o Santo Papa. Então, se eles descartarem isso aqui, irmão, o teu lado está conversando aqui. Se você não acredita que
Deus deixou isso aqui para a gente viver Isso também. aqui é a nossa vida, né? Não tem mais nada para conversar com você. Seu sangue não está na minha vida. Exatamente. Então, irmão, quem pode querer fazer algum comentário aí sobre que deu para entender? Deu para entender. Eu faço aí. Sua amiga, pode. Todos os dois textos, né, que foi lido, tanto lá em Lucas como aqui em João, a gente vê o povo querendo satisfazer a si próprio, né? Uhum. O primeiro texto lá de Lucas, né? Que às vezes a pessoa até chega a pensar que o problema é o dinheiro, né? O primeiro texto, né? Falando sobre construir isso, aquilo. O problema não é o dinheiro em si, né? O dinheiro é necessário, né? A gente precisa trabalhar em tudo. O problema é deixar que o dinheiro seja o seu senhor, Isso. né? Ele tem que ser seu servo. Você tem que se servir dele, né? E não deixar que ele mande em você. Então, o problema não é ter o dinheiro, o problema é ter o dinheiro ter você. É lhe controlar, né? E nesse outro texto aqui, a mesma coisa. As pessoas querendo satisfação neste mundo. Satisfação material, física, né? E Jesus veio para dar um novo sentido à vida, até veio para mostrar que isso aí não tem vida, que é uma vida passageira, né? Por mais que você lute, construa, que aquele homem que fez o projeto dele, ele alcançou, né? Ele alcançou tudo. Ele destruiu o celeiro, ele acumulou, mas depois ele nem usufruiu, né? Exatamente. E aí o que ele ia dar em troca da alma dele. Então, Então ele chama aquele homem de avarento. isso. Porque estava pensando só aqui e agora. E agora? E só nele, né? Porque ele não fez projeto para ajudar ninguém, né? Ele fez tudo para ele. Ele destruiu o celeiro para ele, fez tudo para ele, né? Então, a avareza, né? Que Jesus avareza, né? Egoísta, né? Louco, né? Louco, né? E morreu e ficou tudo, não foi? Ficou tudo. Pensei que fosse E não teve condição de ter salvação. Porque imagina, Antônio, a gente está aqui hoje se aprontando e lá em cima dizer, olha, eu estou querendo lá aquele caminho. Hoje te pediram a tua alma, não? Aí já é. Tem que estar pronto, né? Exatamente. Então Jesus ele queria levar as pessoas a estar vivendo isso. Né? Mas esses textos tá bom, né? Pra gente estudar mais vezes, né? Com calma. Sim, sim. Então, Muito bom, não? irmão, dê graça na sua casa. Eu? Sim. Ah, é? Pode não. Senhor Deus, poderoso Pai Celestial, te damos graças, Senhor Deus, por esse momento, Pai. Esse momento, Senhor, em que nós podemos, então, nos alimentar do Senhor, da Tua palavra, Pai. Reconhecendo, Senhor, que só por meio dela nós teremos verdadeiramente a vida, Pai, que o Senhor planejou para nós, preparou antes dos alicerces desse mundo ser lançados, Pai. Já havia o desejo no seu coração de ter comunhão conosco, Pai, de estarmos na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque isso foi possível por meio do Seu Filho Jesus, que deu o seu corpo, deu o seu sangue por nós, Pai, e por Sua graça e misericórdia é que nós nos reunimos aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, porque cada um de nós, com suas lutas, com aquilo que poderia nos impedir de estar aqui, nós vencemos hoje, Pai. O Antônio está aqui, o irmão Cláudio, Pai. É muito fácil para mim, meu marido estar aqui, a nossa casa, Senhor, mas estamos aqui, felizes e agradecidos ao Senhor por Tua palavra e pelo nosso esforço, aquilo que o Senhor tem nos fortalecido, Pai. Muito obrigado, nos dê, Senhor, boa noite. Leve esse irmão para suas casas em segurança, Pai, e nos ajude, Senhor, a compreender que a nossa vida aqui é passageira, Senhor, e há uma vida eterna, linda e maravilhosa, preparada para nós, que o Senhor com prazer espera um dia nos receber. Eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Hoje tem um copinha zero, viu, irmão? é mesmo. E é sério, é? Tem um projeto
Ela tomou banho.